Olá, aqui quem fala é o Douglas e no vídeo de hoje vou pegar o primeiro projeto que eu criei aqui no canal e implementar uma funcionalidade nova nele. Essa funcionalidade, que é salvar as tarefas no Local Storage, foi uma dúvida que o Matheus postou lá nos comentários do último vídeo. Então tá aqui o comentário do Matheus, perguntando, né, se é possível usar o Local Storage nesse projeto e por onde ele deveria começar. E, bom, eu gostaria de dizer que foi muito legal ter essa troca aí com o Matheus, tanto pelos comentários, o Matheus acabou me mandando os e-mails ali, a gente trocou uma ideia, eu passei alguns pontos de partida para ele. Então eu acho muito massa sempre que alguém ou coloca um comentário com dúvida ou me procura para trocar uma ideia. Eu super gosto de fazer isso, então fique à vontade sempre que você tiver uma dúvida, precisar de uma ajuda. Eu já fui dev iniciante também, eu sei que às vezes pode parecer, eu não vou perguntar porque isso é algo tão besta, mas faz parte do aprendizado, né? O que hoje é trivial para mim, um dia também já foi algo super difícil, né? Digamos assim, ou algo difícil de enxergar. E aí a gente acaba precisando de um empurrãozinho, né? Natural, faz parte do processo aí de aprendizado, tá? Nada demais. Então vamos lá. Então eu resolvi fazer, né, esse vídeo aqui novo também porque essa dúvida do Matheus certamente pode ser a dúvida de mais pessoas aí e eu posso acabar ajudando, então, um número maior de pessoas, né? Então eu estou aqui com o meu Visual Studio Code aberto já, e aqui tem o projeto da época lá, inclusive ele tem uma melhoria que foi uma função específica para gerar IDs que não fossem duplicados, que foi também, eu tirei isso de um comentário lá que uma pessoa havia postado, então foi algo bem legal. E agora, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, você está chegando aqui nesse vídeo e não viu nenhum dos outros vídeos anteriores de como criar essa lista de tarefas, né? Ou não viu nem a tela do sistema. Tranquilo, você vai ter aí nos comentários aí o link para os primeiros vídeos, lá você pode ver como foi feito o código, passo a passo, direitinho, então pode olhar bem com calma lá. E também vai ter o repositório do GitHub, onde você pode baixar esse mesmo código que está aqui, certo? Ao final desse vídeo, eu vou criar um outro repositório de listas de tarefas, tá? Chamado de, sei lá, lista de tarefas com local storage, por exemplo. Só para deixar os códigos separados e não impactar também quem acabar pegando, começando, né, digamos lá, pelos primeiros vídeos. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou clicar aqui em Go Live, que eu vou startar o meu servidor local. Ele vai abrir aqui, essa é a nossa aplicação de lista de tarefas que a gente tem hoje. Então, quando a gente adiciona uma tarefa, só para relembrar, ele cria uma tag HTML aqui, certo? Com o nome da tarefa e também colocando o ID dela. E nesse caso aqui, eu posso excluir ou editar a minha tarefa. A tarefa ela é adicionada quando eu clico no mais ou então quando eu teclo o Enter. O que a gente quer fazer é que, ao adicionar uma tarefa, ela também seja salva no local storage. Então, se eu vier aqui no inspecionar e vier no application e também aqui já está local storage, eu já até tenho aqui uma lista de tarefas antiga, vou deletar ela, é aqui que vai aparecer, tá? Quando a gente salvar no local storage. Então, ok, a gente precisa salvar aqui, recuperar daqui, quando editar ou excluir, a gente precisa atualizar também aqui no local storage. Então, como é que a gente pode fazer isso? Bom, o nosso primeiro passo é quando a gente adiciona, certo, uma nova tarefa. Porque quando a gente recarregar aqui a página, a gente vai querer já ver as listas de tarefas populadas, afinal as coisas vão começar a ficar salvas aqui no local storage, certo? Então vamos lá, vamos para o código. Eu estou aqui, deixa eu fechar aqui a questão do Live Server. Se você nunca usou o Live Server, vem aqui, extensões, vai estar aqui instalados, tem aqui, deixa eu digitar aqui só o Live Server. Procura aí por Live Server e ele vai aparecer aí para você. Aqui está ele. Beleza? Então você pode pegar esse cara aí. Na verdade o meu está aqui, Live Server. Esse aqui é o que eu tenho, você pode estar baixando aí também. Ele é um cara bem facinho de usar e simula muito bem o servidor local. Feito esse parênteses, vamos continuar então no código, tá? Vamos analisar o que a gente tem aqui. Como eu falei, quando a gente tecla uma tecla e quando ela for o Enter, que simboliza o 13, ela vai criar uma tarefa e vai chamar uma função de adicionar tarefa. Até aí tudo bem. Agora, quando a gente clica no botão adicionar tarefa, que é aquele que tem o ícone de mais, a gente cria uma tarefa e também chama uma função adicionar tarefa. Então a gente tem algo em comum aqui nesse código, certo?
a gente tem as nossas duas formas de adicionar uma tarefa chamam a mesma função adicionar tarefa. Então, é um bom lugar para a gente mexer, concorda? A gente pode colocar a lógica de salvar no local storage lá. Primeira coisa que eu vou fazer de melhoria nesse código, tá? O event keycode aqui, ou melhor, a variável e que simboliza o nosso evento, a gente pega o keycode quando for 13. Só que, bom, muitas vezes quem é iniciante talvez não entenda que o 13 simboliza a tecla Enter, teria que achar um sitezinho lá para ver os códigos do keycode, né? Então, eu vou vir aqui, eu posso criar uma variável constante e vou chamar de keycode enter, por exemplo. Vou colocar que é 13, tá? Dessa forma fica mais fácil. Tipo, você vai saber, quando vier aqui, ó, que eu estou comparando o meu keycode com a tecla keycode do meu enter, por exemplo. Entende? Então você consegue, o código já está dizendo para você que é a tecla enter. Então fica muito mais fácil de você entender, né? É uma pequena mudança, ela é sutil, mas perceba que o código já começa, digamos, a se comunicar com você, né? Você lê e entende o que está acontecendo, sem precisar sair procurando, indo mais a fundo, tá? Então isso, conforme você for evoluindo na carreira, você vai ver que é uma boa prática aí no mundo da programação, beleza? Então vamos lá, criei a tarefa, vou entrar na minha função adicionar tarefa aqui. O que a minha função adicionar tarefa faz? Ela cria uma tag li e popula lá na tela, renderiza, né? Cria um novo nó no DOM, no nosso HTML, que é a tag li dentro do lista tarefas. E o lista tarefas, se a gente for ver aqui, é uma tag UL, que a gente recupera através do ID. Ok? Então a gente adiciona ele lá e depois limpa o input. Legal, então, bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, legal, então, assim, local storage, .setItem, eu vou chamar de lista de tarefas, por exemplo, e vou dizer que ela vai salvar a minha tarefa, ok? Será que vai funcionar? Fiz aqui, vou ir aqui para o navegador, vou colocar uma tarefa, salvei, aqui ele está com breakpoint, aqui, deixa eu desabilitar esse cara, avancei, vamos ver lá no application, a lista de opa, object. Não era bem isso que eu esperava, né? Eu queria ver a minha tarefa aqui. Por que isso acontece? Isso acontece porque quando a gente vai setar um item aqui no local storage, olha ali, ele exige que a chave e o valor sejam uma string. E tarefa não é uma string, ela é um objeto. Então, como é que a gente transforma a tarefa em uma string? A gente usa o JSON.stringify. E aí a gente vai passar a nossa tarefa. Então, vou salvar aqui e voltando para o navegador. Eu vou colocar uma nova tarefa, vou salvar, agora sim. Perceba que a gente tem aqui uma string, onde está aqui o nome e o ID que foi gerado aleatório, e aqui a gente tem a representação também desse objeto, já em formato JSON, né? Já vindo para o JavaScript. Legal. Então você deve estar se perguntando, pô, legal Douglas, eu consegui então colocar um item no meu local storage quando eu adiciono uma tarefa. Perfeito, mas o que acontece se eu vier aqui e adicionar mais uma tarefa? Mais uma tarefa. Eu sempre vou ter uma tarefa, afinal eu estou adicionando, eu estou sobrescrevendo o valor que está em lista de tarefas, né? Então o que eu devo fazer? Bom, a gente precisa começar a salvar no local storage aqui, na verdade, não um objeto, mas um array de objetos, ou seja, uma coleção de valores, vários objetos, né, que a gente vai manipulando e salvando aqui. Então vamos fazer isso. O primeiro passo que a gente vai fazer, a gente precisa de uma outra variável global aqui, que a gente vai chamar, essa eu vou criar como let. Por quê? Porque o array a gente vai ficar adicionando, removendo itens, fazendo essas ações lá dentro dele, né? Então eu vou criar aqui como uma variável chamada de db, db tarefas, tá? Vou chamar de db tarefas, que vai começar como um array vazio. E esse db tarefas aqui, a gente vai pegar e vai vir aqui, ó, no local storage, acima na linha 95, colocar ele e dizer que a gente vai fazer um push. O que é um push para um array? Ah, é adicionar um item nesse array. E que item que eu vou adicionar nesse array? O tarefa. Então eu estou adicionando uma tarefa e depois, quem que eu vou fazer o stringify? Qual o objeto JSON que eu vou querer salvar na minha lista de tarefas? Bom, vai ser o db tarefas. Então vou vir aqui, vou salvar, vou voltar para o navegador. Então vamos lá, vou dar um reloadzinho aqui. Aqui está a lista de tarefas. Agora eu vou adicionar uma tarefa.
mudou. Perceba que agora já é um array, ó, já tem aqui a posição 0, tem um objeto. Vou adicionar mais um, ó, já tem 2 itens no meu array. Então, assim, dessa forma, a gente começa a ter vários itens na nossa chave lista de tarefas aqui no Local Storage. É bem o que a gente quer, é guardar essas informações aqui. E se a gente atualizar o navegador, o que acontece? Elas ainda vão estar ali, só que a gente ainda não tem a função de recuperar essas informações do navegador, que a gente vai construir agora. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma nova função, eu só vou jogar lá para baixo no código, que é o seguinte, ó, vai ser obter tarefas local storage. Como é que vai funcionar o meu obter tarefas local storage? Vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai pegar aqui o local storage.getItem. A gente quer pegar um item lá do local storage e esse item é qual? É lista de tarefas. Ou tarefa, deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Lista de tarefas. Joguei ele aqui, beleza. Se esse cara aqui, se voltar alguma coisa, se tiver alguma coisa na minha lista de tarefas, eu vou retornar o seguinte, json.parse, aí eu recupero novamente aqui o lista de tarefas, coloco aqui e devolvo, tá? Porque quando eu uso o getItem, ele vai me voltar o quê? Ele vai me voltar uma string JSON, tá? E essa string JSON, para a gente, não é muito útil, mas quando a gente pega aqui e coloca o json.parse, ele faz exatamente o contrário que o JSON-stringify faz. Ele pega uma string JSON e coloca ela para um objeto JavaScript, ou seja, um objeto JSON, tá? Então é isso que ela faz. Agora, digamos que ele não tenha nada aqui. O get lista de tarefas volte nulo. Como que eu sei que vai voltar nulo? Ah, se eu vier aqui no navegador, ó, vir na console, na guia de console, eu coloco aqui lista de tarefas 2. O que retorna? Nulo. Tá? E se eu coloco aqui a minha lista de tarefas, ele vai voltar a minha string JSON. Tá? Então você pode usar, use e abuse, na verdade, do console para fazer esses testezinhos. Você pode colocar comandos JavaScript aqui e saber o retorno deles em tempo real. Tá? Então use bastante esse recurso. Agora, se eu não achei nada, ou seja, se o getItem ali for nulo, o que eu vou fazer? Eu vou retornar um array vazio. Tá? Então, é isso. Agora, onde eu posso usar essa função aqui? Bom, eu posso usar essa função lá no início, no DB tarefas, tá? Ou melhor, ou eu poderia fazer o quê? Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia vir aqui, em vez de ficar fazendo aquele parse e tudo mais, estruturando ali, eu posso simplesmente pegar o DB tarefas e atribuir para ele a minha função, tá? Seria assim. Digamos, mas pensa que eu não estou dentro da minha própria função, né? Senão eu estou entrando em recursividade, não é essa a ideia, tá? Mas eu poderia fazer isso, por exemplo, aqui fora. Tipo, eu poderia pegar e jogar aqui porque eu teria o meu dbtarefas, tá? Mas como a gente tem o dbtarefas como uma variável global nesse momento, ou seja, ela é acessível de todo o código, eu poderia muito bem fazer uma coisa um pouco diferente, que é a seguinte. Em vez de dar um return aqui, eu simplesmente poderia pegar o dbtarefas e fazer isso, e atribuir para ele, tá? Não precisaria estar retornando nada nessa minha função. E aqui, em vez de eu retornar um array vazio, não precisa, porque o nosso dbtarefas, ele já começa como um array vazio, certo? A gente inicializou ele lá em cima dessa forma. Então, ok, obter tarefas local storage. O que eu vou fazer agora? Quando eu iniciar, então, o nosso código aqui no dbtarefas, eu poderia ter muito bem a chamada para essa função aqui em cima, obter tarefas local storage. Porque quando eu faço isso, eu populo meu dbtarefas. Então vamos ver o seguinte, eu vou copiar essa função, vou vir aqui no navegador e vou pegar e jogar ela aqui. Beleza, não retorna nada, mas se eu ver aqui o meu dbtarefas agora, ele tem 3 itens. E é isso que a gente quer. A gente quer começar a guardar nossos itens no dbtarefas, na nossa variável dbtarefas, né? Legal, maravilha, Douglas. Então a gente está adicionando itens e já tem uma função para recuperar os itens aí do local storage, certo? Certo, é isso aí. Mas agora eu quero renderizar, né? Eu quero mostrar na tela. Por exemplo, eu carreguei a página, eu quero pegar os itens que estão lá no meu local storage e já mostrar no meu HTML. Como é que eu faço isso, né? Bom, a gente pode fazer isso da seguinte maneira. Aqui
a gente tem no adicionar tarefa uma lógica que ele cria uma tag LI e adiciona lá na lista, certo? A gente quer fazer a mesma coisa com a tarefa que a gente vai recuperar do local storage, tá? Só que essa função aqui ela já está começando a fazer algumas coisas demais, concorda? Ela adiciona na lista de tarefas aqui, na nossa variável que simula o nosso banco de dados do local storage, ela adiciona no local storage, ela cria uma tag ali e ela ainda limpa aqui o input da nova tarefa. Ok, não é tanta coisa assim, mas a gente consegue melhorar isso, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma nova função que a gente vai chamar de, renderizar lista tarefa. Vou colocar renderizar lista tarefa HTML, tá? Na falta de um nome melhor, eu vou deixar esse nome aí, beleza? Então o que ela vai fazer? Para mim renderizar a lista de tarefas, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar aqui a linha 92, 99, 99, 100 e até 101 aqui, ó. Vou recortar ela daqui, na verdade, não é nem copiar, e vou colocar dentro dessa função aqui. Agora, a gente precisa criar, para a gente criar a tag ali, a gente tem que passar uma tarefa, concorda? Então, poxa, para mim renderizar uma tarefa, eu tenho um array que eu guardo todas as minhas tarefas, ok? Então, e se eu percorresse esse array e executasse aqui esse código, não serviria? Esse aqui, principalmente, serviria, né? Então, como é que eu percorro um array? Bom, a gente pode usar o for each, enfim. Eu vou usar o for, tá? Vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de i. Ela vai começar em 0, e enquanto i ela for menor que o dbtarefas.length, a gente vai incrementar o i. E o que a gente vai fazer agora? Bom, agora a gente vai pegar e vai colar, recortar este código aqui e jogar aqui em cima. Porque aí a gente vai pegar, eu quero criar a tag LI, mas eu quero criar a tag LI passando uma tarefa. Qual tarefa vai ser essa? Bom, vai ser o meu dbtarefas na posição i, que vai começar em 0 e vai ir até que seja menor ali ao length. E aí é isso. Assim eu vou passar a minha tarefa corrente, tá? Eu vou criar a tag ali e vou adicionar, beleza? E depois lá embaixo eu posso limpar o texto, não tem problema. Aquilo ali pode ficar. Aí eu vou salvar aqui, renderizar lista tarefa HTML. Teoricamente, se a gente chamar essa função agora, quando a página ser carregada, a gente vai, de certa forma, recuperar as tarefas, pegar o dbtarefas aqui, né, e jogar eles na tela. Só que tem um detalhe, a gente tem aqui o obter tarefas local storage, e agora a gente vai chamar o renderizar tarefa HTML. Primeiro a gente obtém, depois a gente renderiza. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vou vir aqui no navegador. Opa, olha só que legal. Está exibindo já. Então se eu vier aqui no application, vou vir aqui, eu vou tirar as tarefas, vou dar um reload, não vai mostrar nenhuma, show de bola. Agora eu vou colocar aqui uma tarefa qualquer, vou dar um reload, legal. Só que perceba que quando eu vou adicionando tarefa aqui, ele não me exibe, certo? E aí agora ele até deu uma travada aqui. Deixa eu ver o que ele... Não, na verdade ele está certo, eu que estou travando aqui. Porque, tipo, eu estou adicionando aqui, ele vai colocando, ó. Tipo, ele vai colocando várias tarefas, mas ele não acaba exibindo mais aqui pra gente, né? Por quê? Porque eu tirei o código de lá, né? Óbvio. Vamos ver aqui, ó. Quando eu venho no adicionar tarefa, que tá aqui, eu só seto no local storage. Eu tirei o código que eu faria isso, né? Pô, então vamos lá, né? Renderizar lista tarefa HTML. Com isso, eu vou adicionando o item e vou renderizando, tá? Só que aí tem um detalhe, eu tenho um outro bugzinho aqui, porque olha só, eu estou aqui, eu adicionei vários itens local storage, vou limpar aqui minha lista de tarefas, vou carregar ela de novo, vou adicionar mais um item, vou adicionar mais um item, opa, mais um item. Perceba que a minha lista, na verdade, ela tem 3 itens, mas aqui tem um monte de itens já. Por que isso está acontecendo? Vamos usar o código novamente. Porque quando eu coloco para renderizar a minha lista de tarefas, eu simplesmente leio o dbtarefas e vou adicionando. Leio o dbtarefas, vou adicionando. Então, eu não limpo o meu HTML. Eu só vou criando a tag ali, entende? Eu tinha 2, beleza. Eu rodei de novo essa função, eu adicionei mais 2 tags ali. Então, o negócio vai sempre crescendo e não reflete
de forma alguma o número de tarefas que eu tenho aqui, que são 3. Então eu tenho muito mais tarefas aqui que na verdade são as mesmas tarefas, tá? Se a gente fosse comparar o ID, ia estar lá, o mesmo ID ia estar repetido em mais de um elemento HTML. Como é que eu vou resolver isso? De certa forma, é algo simples, tá? Se eu vier na console e fizer um testezinho aqui, lista de tarefas.remove, o que ele faz? Ele limpa todos os elementos filhos da minha lista de tarefas. Se eu vier aqui, ó, eu tenho meu conteúdo, aí deixa eu expandir aqui. Eita, peraí que tá bem ruim isso aqui, vamos diminuir. Aí tem o topo, tem aqui lista de tarefas, input, aqui janela edição, janela fundo. Aí eu perdi aqui minha lista de tarefas. Deixa eu pegar aqui. Será que eu removi ele? Vamos ver. Vou ver aqui adicionar. Eu removi também a minha lista de tarefas. Ele é nulo agora. Então eu não posso remover a minha lista de tarefas. Eu tenho que remover os filhos da minha lista de tarefas. Genial. Então deixa eu vir aqui recarregar. Beleza, eu tenho 3. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar lista de tarefas. Ponto. É um jeitinho alternativo, tá? Inner.html vazio. Legal. Agora, se eu vier aqui, ainda tem aqui o meu de lista de tarefas, tá? Eu vou usar o inner.html por questão de praticidade. Teria uma forma melhor de fazer? Teria. Eu poderia percorrer os elementos filhos do meu lista tarefas, por exemplo, e ir removendo um a um. Mas eu não vou fazer isso agora. O inner.html resolve pra gente por enquanto, tá? Então tá bom. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar lista tarefas.inner.html vazio, tá? Não vai ter nenhum HTML lá dentro do lista de tarefas. Isso aqui já deve resolver pra gente. Vamos lá. Vou vir aqui, vou adicionar mais uma, 4. Mais uma, 5. Agora se eu vier aqui, ó, mais um teste, vou vir no Application, vou pegar a lista de tarefas, vou remover, vou recarregar, vou adicionar mais alguns aqui, 1, 2, beleza, tá todo mundo aí. Ok? Legal, Douglas, então a gente adiciona, está no local storage, atualiza a página, já é exibido, mas agora eu quero deletar. Quero deletar da minha lista de tarefas. Como eu vou fazer? Bom, seguinte, para você excluir, a gente tem uma função aqui, que é excluir, que recebe o ID da tarefa, ok? Esse ID da tarefa, a gente faz o quê? A gente pega a tag li pelo getElementById, e depois a gente pega e chama aqui o removeChild, que a gente remove exatamente aquele elemento do nosso HTML. Então vamos lá, vamos fazer o que agora? Vamos implementar a lógica que vai remover do nosso array. Então se a gente tem um ID de tarefa aqui, o nosso excluir pode ser da seguinte forma. Ó. Primeira coisa, a gente está perguntando se o cara realmente quer excluir. O cara seria, no caso, o nosso usuário, né? Então, legal, temos o ID da tarefa. Vamos implementar aqui embaixo. Ó. Primeiro passo, então. Eu tenho o meu db tarefas, eu vou fazer o quê? Um find index nele. Então, o meu DB tarefa findIndex, ele tem que buscar o índice de quem? Bom, da minha tarefa. Então, eu vou criar uma variável t para representar a minha tarefa. E aí, eu vou pegar aqui o meu ID, certo? Ele tem que ser igual ao meu ID tarefa. Porque quando esse ID for igual, eu vou ter aqui o meu índice, tá? Então, eu vou pegar e vou criar uma variável que eu vou chamar de índice tarefa. Se eu não encontrar, digamos que eu tivesse um ID que eu não encontrasse aqui, o findIndex ele ia retornar para a gente -1, tá? Se eu encontrar o índice, o que acontece? Ele vai me retornar o índice 0, 1, 2, 3, o índice que corresponder àquele ID de tarefa, ok? Então, se eu encontrar, aí eu vou fazer o seguinte, ó, se o meu índice tarefa, aqui deixa eu arrumar o nome, se o meu índice tarefa for maior do que -1, ou seja, se ele for encontrado, eu vou pegar o meu db tarefas, ponto, e vou chamar aqui o meu... o que eu posso fazer com ele aqui? Ponto... Quero remover, mas não remover. Agora, deixa eu pegar aqui. Aqui, ponto splice. Deu um branco momentâneo aqui. O splice é o quê? É a função que a gente deleta um item do nosso array, tá? E o que a gente tem que passar para essa função? A gente tem que passar o índice que a gente quer deletar. Então, eu vou passar aqui o meu índice tarefa e quantos itens a gente quer deletar a partir desse índice. É um só. Eu quero deletar só um item, tá? Então, eu vou fazer isso, dbtarefas.splice.
ok? E ele retorna, perceba, ele retorna um array contendo o elemento deletado. Então, o que eu tenho que fazer? db tarefas recebe o db tarefas.splice, ok? E agora, digamos que, vamos mudar um pouco a nossa lógica, digamos que eu não encontre o ID aqui, por alguma razão. O que vai acontecer? Bom, eu tenho que colocar uma validação aqui, concorda? Por exemplo, se o meu índice tarefa for menor do que 0, a gente vai inverter um pouquinho as coisas. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou exibir eu vou lançar um erro, tá, no console. Throw new error, ID da tarefa não encontrado. E aí eu vou exibir aqui o ID da tarefa. Não achei esse ID. Se vira, tá? Minha grosso modo é isso. A gente não vai pegar, mas é interessante a gente pensar sempre em ter uma validação, tá? E aí aqui embaixo eu não preciso mais desse if, porque se eu lançar o erro aqui, o fluxo vai ser interrompido, certo? Então tá tudo bem. Eu sei que eu vou ter um índice. Então a gente está falhando a nossa aplicação caso o índice da tarefa seja menos 1, ou seja, caso a tarefa não seja encontrada. E aí, ok, db tarefas, a gente tem o splice, jogou ali, maravilha. O que a gente vai fazer agora? A gente está deletando, a gente vem aqui e tem o remove child também, e a gente está removendo do HTML. Isso aqui para a gente, teoricamente, ele quase serve, porque falta a gente fazer mais uma coisa. Ó. A gente tem que fazer isso aqui. A gente tem que pegar essa linha e tem que jogar aqui embaixo. Mas, poxa Douglas, eu estou vendo aí que a gente já está começando a duplicar código, né? Tem código que tem aqui, tem código que tem lá. Isso não é legal, né? Não, não é legal mesmo. Então a gente vai criar mais uma função, tá? A gente tem renderizar, a gente tem obter tarefas. Eu vou criar ela mais aqui embaixo, ó. Eu vou pegar e vou criar uma função chamada salvar tarefas local storage. Ok? Quando eu quiser salvar as tarefas no local storage, o que eu vou fazer? Eu vou pegar local storage set item lista de tarefas e vou mandar lá salvar o meu db tarefas. Ok? Como o db tarefas aqui eu já estou populando ele com o retorno, eu posso simplesmente, em vez de fazer essa linha aqui, mandar salvar tarefas local storage. Da mesma forma, eu posso pegar aqui em cima, ó, quando eu adicionar uma tarefa, eu posso pegar e tirar simplesmente essa linha aqui e chamar o meu salvar tarefas local storage. Ok? Vamos ver se o nosso excluir de fato está funcionando, mas vamos ver com estilo, tá? Como assim com estilo? Pô, eu vou vir aqui, ó, depois que eu obtiver a confirmação, eu vou colocar um debugger. Tá? Para a gente debugar esse negócio aí de uma forma bem mais profissional. Tá? Em vez de ficar colocando console.log e tal, não, vamos usar as ferramentas do desenvolvedor, que é um recurso muito poderoso, para a gente ver isso aí. Então é o seguinte, eu tenho dois itens aqui, vou clicar para remover. Tem certeza que deseja excluir? Sim. Aí ele vai cair lá no nosso ponto de interrupção, ali onde a gente escreveu a palavrinha debugger, tá? Olha só que legal. Vou vir para cá, vou expandir aqui, e ele caiu no meu debugger. Agora, o próximo passo é a gente ir avançando linha a linha, tá? Só que o debugger aqui tá horrível, deixa eu jogar ele para baixo aqui. Vou jogar minha console mais para baixo, agora melhorou, tá? Então, para mim avançar linha a linha, você pode usar a tecla F10. Eu não vou usar ela porque senão meu programa de gravação de vídeo aqui vai interromper o vídeo, já aconteceu já, nada legal isso. Então vamos lá, avancei um, eu tenho meu índice da tarefa aqui, meu ID, perdão, tenho meu ID aqui, e eu vou procurar então no meu DB tarefas, ó, que ele está aqui do lado, na verdade ele está no escopo global aqui embaixo, mas enfim, tem muita coisa aqui, então eu nem vou olhar para ele agora, mas o meu, ele está aqui, tá? DB tarefas tem dois, ele aparece aqui para mim bonitinho, ó. Então eu vou pesquisar o índice que bater com aquele ID, entendeu? Então, ó, fui, avancei um. O que voltou? Opa, é o meu primeiro índice, é o meu índice 0. O meu índice tarefa 0 é menor do que 0? Não, 0 não é menor do que 0. Então ele vai avançar sem nenhum problema. Aí depois o que ele vai fazer? Olha, db tarefas, dá um splice aí no índice tarefa 0, tá? Remove esse cara para mim. Avança uma linha. Removeu? Olha só, a gente tem um item no nosso array, que é o outro item, que é o outro ID, que é o cara que sobrou, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai chamar essa função para salvar no local storage. E quando a gente chegar lá, a gente vai pegar o nosso db tarefas e vai atualizar. Então, se eu avançar aqui, o que eu vou ver aqui no application agora? Apenas uma única tarefa. Entendido?
Pô, show de bola. Então a gente já consegue excluir. Vamos voltar para o navegador? Tá aqui a nossa tarefa. O que que falta a gente fazer? Falta a gente fazer a edição, tá? Então eu vou tirar esse debugger daqui. Tem mais uma coisinha que a gente pode melhorar no nosso código. Aqui, ó, a gente tem lista de tarefas três vezes, né? Só que se a gente mudar em um lugar, esquecer, aqui tá fácil porque ele tá junto. Mas se ele não tivesse junto, a gente teria um problema, concorda? Então vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui em cima. A gente não criou uma constante para o kcode enter. Vamos criar uma outra constante que a gente vai chamar de klocalStorage. Tá? É a nossa chave do local storage. E a nossa chave do local storage vai ser exatamente o nome da variável que a gente definiu, nome da variável não, da string que a gente passou aqui, ó. Então a gente vai copiar esse cara e vai jogar ele aqui. Lista de tarefas, maravilha. Agora, eita, era aí que eu me esqueci de uma coisa, que local storage, vou copiar ele para cá. Nosso próximo passo é só vir aqui, eu vou dar um Ctrl D para já selecionar mais de uma vez o mesmo valor e vou colar o klocal storage. Ok? Perfeito. Com isso, a gente tem agora uma variável que vai referenciar aí, que vai obter, né, que vai conter, na verdade, o nosso nome da nossa chave no local storage. Muito legal. E nosso próximo passo é a edição. A edição é o seguinte, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, tá? A gente vai pegar e vai ter que ter o índice da tarefa. Esse é o nosso primeiro fato, tá? Dessa funçãozinha aqui. Então, se a gente achar a tag ali, quer dizer que, ok, ele achou. Então aqui a gente já tem uma lógica se prevenindo disso. E a gente sabe que o id tarefa ele tem que ter, né? Mas, olha só que interessante. Pô, eu já estou começando a, de novo, duplicar o código, né? Porque eu poderia ter essa mesma lógica ali em cima. Poderia? Poderia, concorda? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar mais uma função. Vou criar uma função aqui embaixo, que eu vou chamar de obter tarefa por ID. Tá? Aí eu já estou misturando um português e inglês aqui, mas como é um projetinho para fins de estudo, nem dou bola com isso, tá? Mas o ideal é ter um padrão e seguir até o final, né? Não é o que eu estou fazendo aqui com o nome de variável, por exemplo, mas a maioria está em português aí, só um parênteses aí, tá? Ok, vou fazer essa funçãozinha aqui para cá, obter tarefa por ID. Aí eu vou pegar e vou jogar. Aqui eu preciso ter o meu ID tarefa. Eu vou comparar, vou ter o meu índice, eu vou dar um erro, eu vou ter o índice tarefa. Na verdade, não é obter tarefa por ID, é obter índice tarefa por ID. Eu passo aqui o ID tarefa e eu vou retornar o índice da tarefa. Ok? E o que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui a minha função que retornava o índice da tarefa, eu posso substituir esse cara todo aqui por obter índice tarefa por ID, onde eu passo o ID da tarefa. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu tenho que ter o meu índice da tarefa, certo? Então eu tenho agora o meu índice de tarefa, e se eu não achar por alguma razão, vai me dar um erro, e aí eu vou ter que olhar no console ali os detalhezinhos do erro neste momento, que está o código, tá? Então, eu estou editando. Só que aqui é o seguinte, aqui eu estou abrindo para edição, né? Não é bem aqui que eu quero colocar o código. Porque aqui eu só quero, aqui é onde eu estou abrindo para exibir a modal, tá? Eu tenho aqui, onde que está a minha função de editar? Deixa eu achar ela aqui, adicionar tarefa, btn atualizar tarefa, add event listener. É aqui que a gente quer mexer. Então vamos lá, tarefa atual, se tarefa atual, aqui ele dá um replace child, ó, a gente troca a tag ali por uma outra que a gente está colocando aqui, que é a nossa tarefa atual, a gente está criando. Na verdade, a gente tem a nova correção, a gente está trocando, né, a nova, a gente está colocando a nova no lugar da antiga, tá, que é a minha tarefa atual. É isso que a gente está fazendo na parte do HTML, tá? E o que mais que a gente vai fazer? Bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o índice pelo ID da tarefa, que é algo que a gente já estava fazendo, lá já tem a devida validação, e com esse índice aí, a gente vai usar
a função aqui, que eu vou chamar, peraí, primeiro, dbtarefas, vai receber quem? dbtarefas, ponto, aí a gente vai atualizar esse cara, pode ser mais simples, dbtarefa, na posição qual? Na minha posição do meu índice da tarefa, ou seja, se eu tenho o índice 2, e aí eu vou lá, eu recupero, ou melhor, eu tenho uma tarefa que é o ID é X, aí eu vejo que esse ID X está no meu índice 2. Aí quando eu vou no meu dbtarefas, na minha posição 2, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar a minha nova tarefa, tá? E qual é a minha nova tarefa? É a minha variável tarefa daqui, tá? O dbtarefas aqui eu nem preciso mais lidar com ele dessa forma, ok? Eu posso simplesmente vir aqui e jogar. Olha, esse meu índice da tarefa, do meu array, vai receber essa nova tarefa, ok? Então, fica muito simples aqui. Ah, Douglas, eu poderia quebrar isso em mais funções? Por exemplo, eu não quero atualizar assim, eu quero ter uma função para mim atualizar, sabe? Eu passo, por exemplo, eu chamo lá, atualizar item, lista de tarefas. E aí eu passo o ID que eu quero atualizar, a nova tarefa e o ID. Eu poderia? Claro, poderia, total, super incentivo que você vai fazendo essas mudanças, até para você ir entendendo e praticando com o fluxo, né? Então é isso aí. Deixa eu pegar aqui, adicionar e vamos fazer os testes finais ali no navegador. Vamos ver se vai dar tudo certinho. Eu vou pegar aqui, eu estou com uma, eu vou vir aqui no inspecionar. Aqui já começou a ficar ruim, eu vou jogar de novo aqui para o meu lado direito do meu monitor. E agora eu vou fazer o seguinte, vamos aos testes. Vou remover aqui a tarefa que eu tenho. Removi. Se eu vier aqui ops, cadê o application? Eu tenho aqui uma lista de tarefas, vamos dar um refresh aqui. Olha, não removeu daqui ainda. Vamos lá, adicionei um. Tem dois, tá? Removi. Removeu e removeu. Removeu mais ou menos, tá? Porque olha só, eu não consigo tirar esse item aqui. Por quê? Vamos ver por quê? Vamos ver, mas vamos ver de uma forma profissional aqui. Vamos lá, cadê a minha função de excluir? Editar, excluir. Ele pega o ID da tarefa, o índice da tarefa. Ok, eu já entendi o que está acontecendo aqui. Mas como eu falei, vamos pegar isso de uma forma bem profissional, ou seja, exercitando novamente aquela questão, poxa, eu tenho um bug no código, está errado e eu quero achar esse erro, eu quero entender passo a passo, né? Então vamos lá, eu vou colocar aqui um debugger, eu vou salvar, eu vou voltar aqui para o navegador, ele vai ter recarregado para mim. Para mim simular exatamente o mesmo comportamento, eu vou deletar aqui a minha lista de tarefas, vou dar um reload, vou adicionar aqui uma tarefa que eu vou chamar de A e uma tarefa que eu vou chamar de B. Se eu for deletar a tarefa B, vamos ver o que acontece? Eu vou cair no debugger, aí eu vou avançar mais um aqui. Peguei o índice, aí eu removi a tarefa, só que olha o meu dbtarefas como é que ele está agora. Ele está armazenando o B, só que o B não foi o que a gente deletou? Foi exatamente o que foi deletado. E a gente não quer armazenar esse cara, isso está errado. Ok, mas Douglas... Ah, Douglas, eu já sei, eu vi onde você errou já, e enfim, eu entendi o porquê você já errou também. Perfeito, se você já entendeu, ótimo. Mas para quem não entendeu ainda, é muito simples. É só vir aqui ó, e ler a documentação, ler o que a função faz. Se eu colocar no Splice, lembra que eu falei para você rapidamente lá no início, dizendo, olha, o Splice ele retorna o array e tal. Ok, só que ele retorna um array contendo os elementos que foram deletados. Esse é um detalhe. Então perceba que eu me enganei, que eu interpretei errado essa função quando eu li, certo? Acabei esquecendo, isso causou um bug lógico no nosso sistema. E como é que a gente faz? A gente acha o problema e resolve. Simples assim, é a vida de um desenvolvedor de software, é isso aí. Então, ok, agora está resolvido o nosso problema, teoricamente. Vou dar aqui um save, vou voltar para o navegador, rodar de novo, vou recarregar a página, vou limpar aqui a minha lista de tarefas. Eu vou vir aqui, vou dar um reloadzinho e vou colocar o A e vou colocar também a tarefa B, tá? Que é o mesmo fluxo que eu tinha antes. Agora o que eu vou fazer? Eu vou remover o B. Vou dar um OK, cair no meu debugger. Olha só que legal, eu posso ir avançando linha a linha, faço um splice. Como é que está o meu dbtarefas agora? Opa, está com um item só, que é o A. Perfeito, é o A que tem que ficar, a gente deletou o B, ótimo. Vou dar um avançar e OK, deu certinho. O que eu vou fazer é tirar esse debugger aqui para não ficar caindo ali nesse ponto do código. Vou voltar para cá
E aí eu posso deletar inclusive o A aqui. Aí eu vou adicionar mais 2 tarefas. Eu vou editar agora essa minha tarefa aqui. Então vamos lá, no Application, lista de tarefas, eu tenho 2. Eu vou editar a minha primeira. Aqui está o meu ID gigantesco, que eu não vou arrumar nesse vídeo, mas poderia, tá? Inclusive, fica de melhoria aí para você. Tente arrumar esse ID, só que, claro, preservando o que é salvo lá dentro e evitando também que eles sejam duplicados, né? E se você, poxa Douglas, eu tentei arrumar o ID e não consegui, pô, comenta aí nos comentários também no vídeo, que de repente a gente faz aí de arrumar esse ID juntos aí, tá? Também não tem problema. E vamos lá. Aqui eu vou alterar o nome da tarefa para B. Vou salvar. Ok, ficou aqui, mas olha só, não atualizou aqui. Deixa eu dar um refresh só para ver. Não atualizou. Por que que não atualizou? Vamos dar uma olhadinha no código. Eu vou vir aqui na minha função que faz o update. Na verdade aqui é gerar ID único, eu quero a função do update. Está aqui. Ela não atualizou porque a gente não mandou salvar, né? Então vamos lá, salvar tarefas local storage. Vou salvar. A gente só preservou no nosso array, mas não salvamos no nosso local storage, tá? Então isso é um cuidado que a gente tem que tomar. Tem que estar sempre amarrando muito bem a função de estar salvando o local storage com o que é renderizado aqui no nosso HTML. Tá, vamos tentar editar de novo aqui. Eu vou pegar o A, vou colocar o B, vou salvar, ok. Perceba que o que era antes de nome aleatório, agora ele está com B. Se a gente for trocar o A para que seja C, por exemplo, está ali. Então agora a gente concluiu, né? A gente consegue remover, editar, adicionar novos itens aqui na nossa lista e também tudo isso atualizando no local storage. Certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e fique à vontade também para sugerir melhorias, sugerir novos conteúdos aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até mais então.